Oi, oi. Estávamos aqui na live, né, conversando com a Miriam Aldebaran. Tivemos uma falha técnica aqui, a live caiu, não sei por quê, né, mas estávamos aqui conversando, esperando a Miriam voltar aqui, mas estávamos conversando, fazer um breve resumo, né, de como que o abuso, né, ele é estrutural, né, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, nas nossas vivências, né. E a Mirinha está trazendo, né, como essa questão da estrutura do abuso vem muitas vezes antes, né, até mesmo da gente se reconhecer, né, por todas as expectativas ou por toda a criação, pelo todo o processo que nos é ensinado e nos é colocado, né, e a gente acaba indo reproduzindo esses abusos e essas realidades sem ao menos perceber, né. E aí a gente estava comentando como que é importante, né, a gente estar, né, para perceber esses processos estruturais de abuso, conseguir sair desse campo e se elevar um pouquinho para poder conseguir visualizar outras realidades e outras possibilidades. A gente teve, já tinha meia hora que a gente estava conversando aqui, a live acabou caindo, alguma falha técnica, estou aguardando para ver se a Mirinha consegue retornar, né? Mas eu caí, eu não sei se ela também caiu, imagino que nós duas caímos junto. Mas a conversa é um pouquinho por aí, né? Como que a gente estava, né, comentando, como que isso, né, às vezes a gente até por ter sido criado e estar tão arraigado, né, essas dinâmicas abusivas nas nossas realidades, como que a gente, né, não consegue vencer e romper e muitas vezes acaba nos tornando também abusadores e também abusivos, né? A Ale, que está entrando por aqui, né, me contou hoje uma história e que a gente até estava comentando aqui dessa história, né, na live, enquanto a Mirinha estava aqui, que está voltando, que é a história dos dois pássaros, né. Frente aqui, Ale, e estou chamando a Mirinha de volta para a gente poder fazer um resuminho aqui, né, e voltar à nossa conversa, porque a gente teve aí essa falha técnica e acabamos caindo. Mirinha, voltamos. Esse Eu acho que a gente foi abusado caímos, pela sim. técnica. Fiquei um tempão falando e pedir ajuda para as pessoas presentes. Gente, vamos fazer aqui uma corrente que assim vai voltar, ela vai voltar. E fiquei falando, falando, de repente caiu tudo. Mas que bom que a gente voltou juntas, né? Que bom que a gente voltou. Infelizmente, a gente perdeu o inicinho da conversa aí, né? Não deu para deixar salvo, mas a gente vai se reconectando aqui. E aí eu te convido, se você quiser até fazer um resuminho aí, a gente faz um resuminho do que a gente já conversou até Até então. agora, né? Como se a gente estivesse começando agora. Boa noite, pessoas! Então, nossa, como é que a gente faz? Sim, o que você acha? A gente começa tudo de novo ou a gente segue? Eu já fiz um resuminho, né, falando que a gente estava falando dessa estrutura mesmo do abuso, né, enquanto você estava entrando aí, que deu um tempinho, e que a gente até comentou um pouquinho dessa história, né, de sair, né, e perceber a gente sobre uma outra realidade, né. E aí, quando eu caí, pelo menos, você estava falando dessa questão, dessa importância da gente não estar tão entranhado, né, na realidade abusiva para conseguir superar. Então, acho que você pode começar daí, e aí quem acompanhou a gente e chegou na hora, ficou na memória aí também. E é isso, né? Então, o que eu estava falando é que quando a gente está muito, muito no emaranhado da situação, seja ela qual for, né? No caso do exemplo que você deu do pássaro, né? Que está ali trabalhando, fazendo, 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 ele está o quê? Produzindo, reproduzindo, produzindo, reproduzindo, produzindo, reproduzindo. Começou de um lugar, né? Hoje a Manu virou para mim e falou assim, Manu é minha filha, como que nasce a banana? Ela não tem semente. Aí eu falei, ah, ela nasce do outro pé da banana. Então a banana nasceu sozinha? E aí eu, não sei.
né? De algum lugar nasceu aquilo que aquele pássaro está fazendo, né? De algum lugar nasceu a primeira banana. Alguém começou. E as Mas outras foram reprodução. a Hã? banana tem semente. Aquelas Aqueles, coisinhas da florzinha, né? não, É, porque ela imagina. eu acho que os pontinhos pretos da banana são a semente. Aqueles pontinhos bem pequenininhos. Sim, sim. Mas eu acho que a Manu entendeu como semente mesmo, aquela que a gente planta na terra, sabe? E aí ela ficou nesse questionamento, assim. Né? Mas eu tô trazendo esse exemplo só para dizer que começa em algum lugar. E aí o Sim. resto é reprodução. E vai indo, e vai indo, e vai indo. É preciso tomar um distanciamento. Sair um pouco dali, daquela estrutura, e ver do alto, né? Como você falou, né? O pássaro que voa, né? Ele vê do alto e observa. Olha, aquilo ali. Ah, então eu estava fazendo aqui. Nossa, era aquilo que eu estava fazendo, mas e aquilo, e aquilo, e aquilo outro, e tal. Como é que é isso? E aí ele começa a se questionar. Quando ele vai para um lugar além daquilo que ele conhecia, né? Ele começa a se questionar. E ao se questionar, ele vai percebendo as reproduções, ele vai percebendo o que é real, o que é reprodução, o que é abuso. Aí ele começa a entrar nesse lugar, né? A gente, eu, você, todo mundo, né? É quando a gente se questiona, é quando a gente se afasta, quando a gente toma um distanciamento, que a gente começa a perceber o que, que era aquilo que eu estava fazendo. E como que a gente faz para tomar esse distanciamento, né? Como que a gente faz para sair da reprodução? Como que a gente faz para se questionar naquilo, né? Em algum lugar vai começar a acontecer algo que vai me inquietar. E essa inquietação que vai me fazer questionar. E aí eu volto para o corpo, que é aquilo que eu trouxe, né? Esse corpo que se move, esse corpo que é presença, esse corpo que está para além da limitação da mente, né? O corpo ele dá sinais. O corpo ele avisa que tem alguma coisa errada. O corpo está aqui na presença o tempo inteiro. Então, se eu faço uma atitude, se eu tomo uma decisão, ou se eu falo algo, ou se eu ajo com uma pessoa de uma forma e essa forma é equivocada, se eu estou agindo em abuso, ou se eu estou aceitando um abuso, ou se eu estou me autoabusando, a partir de todas essas histórias que a gente falou já das estruturas, né? Esse corpo ele vai em algum momento me avisar. Então, é ao mesmo tempo tomar uma distância, mas é ao mesmo tempo investigar, perguntar: o que está acontecendo? É como se você E precisasse tomar essa distância, né, para reconhecer, mas ao mesmo tempo, depois que você já reconhecer, é como se você precisasse fazer quase que um voo rasante, né, para se conectar consigo mesmo, com a sua presença, com a sua essência, para conseguir transformar essas realidades. E isso, Virinha, assim, eu penso como que é difícil, né? Porque quando a gente está nesse papel do fazer, do reproduzir, isso acaba virando um hábito, né? E como que esse hábito, né, é tão difícil a gente mudar hábito, né? É um trabalho de um passinho, depois um outro passinho, depois um outro passinho, igual a Maír está falando numa das lives, né? São quase que passinhos de bebê e da gente ir percebendo que pode ser diferente nas mínimas coisas, né? E aí nas mínimas coisas a gente vai conseguindo construir, né, esse lugar de estar mais conectado com quem a gente realmente é. eu percebo que a inquietação é o primeiro passo, assim. Por quê? Existem pessoas que nunca se questionaram, existem pessoas que nasceram, entraram ali numa estrutura e seguem vida fora naquela estrutura e acha que a vida é aquilo. Acha que, né, aquele. Imagina essa historinha aí dos pássaros que você trouxe, né? Ele fica ali na reprodução o tempo inteiro, na ação, né? Ele, se ele não se questionar, se ele não perceber alguma coisa, ele não vai sair. Ele vai continuar, porque ele acha que é aquilo ali que existe, é só aquilo ali que existe. Eu não consigo ver para além porque eu estou aqui no emaranhado, né? Então, o desafio, eu gosto de trocar o difícil pelo desafio.
porque o difícil, ele tira a força da gente, né? Então, eu percebo que o desafio está em um start de parar. Parar para questionar. O que é isso que eu estou fazendo? Para que serve? Questionar a própria existência, né? Então, eu percebo que é desafiador, por quê? Porque pode ser doloroso, pode ser rever ou ver ou reconhecer coisas que, ai, sabe? Dá até um negócio. Então, para que eu vou olhar para isso? Está tão tudo bem, se eu estou aqui reproduzindo, estou fazendo tudo certo, a vida está andando, tá dando certo aqui, para quê? Para que eu vou sair daqui? Né? Então, eu sinto que questionar é um ato de coragem. Questionar é um ato de coragem, porque a gente vai sair de um lugar e ir para outro. E esse outro lugar é igual o passinho do bebê, é começar tudo de novo. É começar tudo de novo. E deixar para trás aquilo tudo que a gente fez até hoje. Por quê? Porque, de certa forma, eu cheguei até aqui porque eu passei por aqueles passos anteriores, né? Então eu tenho que abrir mão de muitas coisas, de lugares seguros, às vezes o lugar do abuso, se isso é uma coisa até assim delicada de se falar, mas às vezes o lugar do abuso, ele é um lugar seguro, entre aspas. Eu não sei se eu falaria um lugar seguro, assim, né? É igual aquela questão que muitas vezes a gente fala que é uma zona de conforto, né? Na É a mesma verdade, coisa. não é, mas eu acho que a melhor palavra, talvez, que é um lugar do conhecido, né? Então, você sabe como que é, né? Então, assim, pode até ser desconfortável, ser doloroso, ser ruim, ser agressivo, ser violento, ser tudo que você não queria na vida, mas é um lugar do conhecido, né? E querendo ou não, esse conhecido traz um pouco dessa sensação de conforto, de segurança, de, né? Entre aspas, né? Exato. Sim. Por quê? Porque eu conheço, eu sei lidar. Por mais que seja ruim, por mais que eu estou reproduzindo abusos, autoabusos, abusando, deixando-me abusar, por mais que seja isso, eu conheço. É seguro porque é um chão que eu conheço, eu sei andar. E se a E gente for aí eu pensar, sair disso e ir para um outro, e aí tem um outro ponto também que é bem delicado. É o ponto da autorresponsabilidade. Se eu tomo uma decisão, se eu começo a me questionar e eu começo a querer sair desse lugar e ir para outro, eu vou ter que me responsabilizar por tudo que eu fiz ali, por tudo que eu reproduzi ali, por tudo que eu aceitei, por tudo que eu impus, eu tenho que aceitar, eu tenho que reconhecer. E aí tomar minha responsabilidade, tomar minha parcela e pegar ela e carregar ela comigo e ir para o outro lugar. E nesse outro lugar, eu vou ter que tomar a responsabilidade do que vai acontecer lá. Às vezes eu vou ter que ser sozinha em algum lugar, às vezes eu vou ter que bancar aquilo que vocês estão falando na série de lives, que é sair do silêncio e botar minha cara e poder e correr o risco de ser julgada, né? Eu ir para um lugar inseguro, entre aspas, um lugar desconhecido, um lugar que eu não controlo, um lugar que eu vou ter que me virar sem saber o que é que eu tenho que fazer. e eu Então, acho que isso também é um desafio. eu acho que tem um desafio aí que também é bem assim, que eu vejo bem característico assim, porque eu sei ir para esse lugar, inclusive com alta responsabilidade, muitas vezes é um lugar que você não sabe qual é, né? Porque o abuso é tão estrutural, né? Que às vezes você não sabe para qual lugar que é esse que você está indo. Você simplesmente se questionou, entendeu que aquilo ali, né, não é uma realidade legal e tal, quer sair desse lugar, mas esse lugar, aí você coloca a sua responsabilidade, coloca, né, o seu corpo em movimento, digamos assim, só que esse lugar às vezes você não conhece, né? Você vai ter que ir pesquisar quais são as possibilidades desse outro lugar, né? E construir Exatamente. às vezes ele nem existe, né? Às vezes você tem que E construir esse. construir, e começar do zero. Eu sempre trago o exemplo da capoeira, assim, que a capoeira, ela
transforma mesmo, assim. Você chega para fazer capoeira, seu corpo está ali acostumado a andar para frente, a andar com as pernas, a fazer movimentos, né? Levanta a mão, escova o dente, como, escrevo, Ah, carrego coisas, né? Basicamente o corpo faz coisas assim, né? Deita, dorme, faz movimentos, né? Sei lá, transa, né? Faz várias coisas, né? Não coisas poucas, o corpo já naturalmente faz várias coisas. Só que chega lá na capoeira, esse corpo ele é desafiado. E aí ele sai de um lugar seguro e vai para um lugar do inseguro. Eu vou ter que me segurar com as mãos de cabeça para baixo. Eu vou ter que criar força nos meus braços para segurar o meu corpo, para fazer movimentos, para levantar uma perna. E eu vou ter que conversar corporalmente com uma outra pessoa. Eu vou ter que dançar com essa pessoa. Eu vou ter que dar uma rasteira nessa pessoa, fazer uma pergunta com o meu corpo e receber uma resposta. E essa resposta ela é imprevisível. Eu tenho que me virar com aquela resposta. Quando eu entrei na capoeira, alguns anos atrás, eu descobri que eu não sabia conversar. Por quê? Porque eu não conseguia. Eu não conseguia. Quando a pessoa chegava na minha frente, eu me sentia intimidada. Eu tinha medo da pessoa. Eu tinha medo do que ela ia fazer comigo e tinha medo. Eu me sentia culpada, eu me sentia com vergonha de fazer alguma coisa com a pessoa. Eu sempre pedia desculpa. Ah, desculpa! Ah, desculpa! É, era esquisito conversar. Quando eu falo conversar é jogar, né? E aí, naquele tempo, eu falei assim: nossa, eu não sei conversar. Porque é isso, né? Eu fui para um lugar do inseguro, do desconhecido e eu tive que me virar. Eu podia ter saído de lá e falado: não, não vou fazer isso não, porque eu me senti vulnerável. Eu fiquei com muito medo. Eu tinha muito medo. E aí hoje eu percebo que quando eu tô lá e eu supero um medo, eu vou para além. E eu vou para um lugar de mais consciência do que eu sou. E eu olho para aquela pessoa que está na minha frente e eu converso com ela. Eu tenho coragem de conversar com ela. E se eu erro na minha conversa, ela erra na dela, a gente ri. Porque é permitido errar. Né? Então eu penso que sair da estrutura do abuso é parecido com essa analogia que eu fiz do jogo da capoeira. Eu conheço um lugar comum de existir, de agir. Eu tenho um caminho que eu conheço que me leva a tal lugar. E aí, eu saio desse caminho e vou para um outro, um caminho desconhecido. Eu me sinto insegura, eu me sinto vulnerável, eu me sinto sem chão. Então, eu tomar a decisão de eu sair de um lugar abusivo e ir para outro é desafiador por isso, porque eu vou ser tomada de emoções adversas. Eu vou estar num lugar de descontrole. Eu não posso controlar o que eu não conheço. Aliás, eu não posso controlar nada, né? O controle é uma ilusão. Então, é deixar quebrar as ilusões de controle também, né? Então, é como se fosse assim, quebrar tudo, destruir tudo e começar de novo. Bem Shiva, assim, né? Desconstruir para construir. E tem que e ter uma às vezes, disponibilidade para isso. E coragem, né? Oi? como você disse, né, tem ainda esse fator do desafio do errar. Né? Você está indo para um lugar inseguro, que você não conhece, que você tem medo, né? Com N situações que você está tendo que aprender a superar. Né? A chance de você errar de primeira é o passinho do bebê. Né? A gente está dando o primeiro passinho, ou o primeiro voo de olhar de um outro ponto. A chance de você cair do ninho, a chance de você tropeçar e cair, que nem uma criança cai, né? De você errar, super existe. Né? E é nesse aspecto que eu costumo falar que o abuso são camadas e mais camadas. Né? Porque Sim. você vai errar e aí você vai experimentar de novo, e você vai errar e você vai experimentar de novo, até você conseguir chegar num ponto que tudo dando certo vai ser um ponto não abusivo, né? Que você não vai estar se auto-sabotando, que você não vai estar, né, se auto-abusando ou não abusando de ninguém, não sendo um abusador, não se deixando abusar. Né? É compreender, né, sair desse campo de um suposto controle que a gente realmente não tem e que é um abuso que foi colocado para a gente também, né? Tipo assim,
de certa forma, é um pouco do que você falou lá no início, né? A gente tem um script para seguir. Segue esse script que você vai estar no controle, né? Mas isso é tudo mentira, que o script pode até É existir, mas ilusão. não garante que se você seguir esse script, a probabilidade de você estar no controle é mínima. Né? Então, você seguiu esse script, está lá achando que você está no controle. Então, isso, de certa forma, também é um abuso que foi colocado como se tivesse, né, um caminho certo para poder seguir. Né? Por que, que tem lá, por exemplo, as profissões que, não, vai por essa profissão que vai dar dinheiro, que você vai ganhar dinheiro. Até essa questão do dinheiro, né? Como se o valor único e exclusivamente fosse o dinheiro, e fosse o desenvolvimento, e fosse o progresso. Então, são diversas questões que a gente tem que trazer à tona quando a gente fala, né, desse abuso estrutural. E a gente vai acabar Exatamente. errando, né? A gente vai acabar errando muitas e muitas vezes. Então, até a gente construir, e aí a gente vai construir talvez uma relação um pouquinho menos abusiva, ou vai aprender a conversar, vai aprender a dialogar, vai aprender a conhecer o outro, né? De tipo trocar No mínimo, informações aprender a com conversar, né, parceria. sim. É, é. Essas coisas do controle começa bem cedo mesmo, né? Em controlar as próprias emoções, né? A criança, ela é pura emoção, né? A criança, ela não tem uma racionalidade. Então, ela vai reagir emocionalmente a tudo. Ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai bater, ela vai quebrar coisas, ela vai morder. E aí a pessoa vai virar para ela, a pessoa adulta vai virar para ela, não pode ter raiva, não pode gritar, não pode isso, não pode aquilo. E essa pessoa começa a embotar e a controlar as próprias emoções, a se autoexigir uma postura, tem que emprestar as coisas, tem que ser bom, tem que ser boa, tem que, né? Tem que muitas coisas. E aí entra nessa ilusão. Eu me controlo para eu ter que. Eu me autoexijo para eu atender a, né? E aí, sair dessa rota e ir para outra é tirar o controle das próprias emoções, reconhecer, inclusive, as próprias emoções como legais, né? Tá tudo bem sentir raiva, né? Tá tudo bem ter tristeza, tá tudo bem existir, tá tudo bem errar, que é isso que a gente está falando, né? E a gente oscila, né? A gente é cíclica. Todas as pessoas são cíclicas, né? Altos e baixos, alegria, tristeza, noites, dia, inverno, verão, lua cheia, lua minguante. Isso somos nós. E querer uma linearidade, querer acertar sempre, querer sustentar um padrão é abusivo, inclusive. Não se sustenta, né? Então, você mesmo disse, eu repito, assim, né? São diversas camadas de abuso, são diversas camadas que essa ilusão do controle é um abuso. Essa autoexigência a sempre acertar, a ser linear, constante, sempre controlável, né? Sempre, né? É abuso isso. Sim. E assim, né, Mirim, eu acho que é bem, assim, pensar, né, que talvez um passo muito importante é esse que você falou, de colocar a sua mochilinha de autorresponsabilidade, né, de assumir essa responsabilidade pela sua vida, pela sua construção, né, e construir a realidade que se aproxima de você, né, de trazer por essa presença, né, e por esse tempo de parar, de se questionar, de se sentir, né, de respirar, de perceber, né, para sair um pouco desse fazedor que a gente falou, né, de fazer, 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 fazer. E isso tudo, às vezes a gente tem que fazer, né, enquanto está um monte de coisa acontecendo ao seu redor, né? E essa aceleração do mundo, que de certa forma é outra estrutura abusiva, né? E você tem que fazer tudo isso, às vezes, em milésimos de segundo, né? Para criar uma outra realidade ali, em um outro contexto. E, às vezes, é milésimo de segundos para criar um contexto que você não conhece. Então, é assumir um pouco É, essa complexidade.
É desafiador, sim, porque a pessoa ela tem que acreditar, né? Ela tem que ter um lugar de confiança, porque pegar a mochila da autorresponsabilidade é confiar em si, é o mesmo que confiar em si próprio. Então, isso também esbarra em camadas. Eu chamo essas de camadas de indignidade, assim, né? Então, eu saí de um lugar de reprodução, eu saí de um lugar de me autoabusar, de me deixar abusar, e de perceber que estou sendo abusada, ou de reproduzir abuso. Eu saí desse lugar, eu saí de um lugar de distanciamento, de um lugar de deslocamento da confiança, um lugar de deslocamento da sensação de dignidade em escolher, de dignidade em de decidir como eu quero que seja a minha vida. Porque lá naquelas estruturas dadas, são dadas estruturas de vida também, né? Eu nasci numa periferia, uma mulher preta, então o que é dado para mim estruturalmente é servir, não tem querer. Lá, a minha avó, as minhas tias, a minha mãe. E aí, para eu sair desse lugar de indignidade e entender que eu posso querer, que eu posso criar uma realidade, que eu posso sair daquele lugar e ir para outro, que eu posso exercer um lugar de protagonismo na minha vida, é um passo assim de retirar bastantes camadas, muitas camadas de indignidade, de abuso, de medo, de sacrifício, né? Então, é um processo que ele vem com várias vertentes, assim, né? Antes, para eu me assumir autorresponsável, eu tenho que acreditar, primeiro, acreditar que eu posso sair de um lugar e ir para outro, que eu posso exercer outros papéis, que eu posso acessar outras realidades, acreditar, inclusive, que essas realidades existem para mim. Lembra daquilo que eu te falei, da pessoa não questionar a realidade por achar que é só aquilo que existe? Ela não sai dali porque ela não sabe que existe outra coisa e nem acredita que existe outra coisa. E Uma às vez eu vezes nunca teve nem contato, né? Então nem percebe essa possibilidade, porque, né, quantas pessoas que nunca tiveram contato com algum fato, né? E assim, eu vejo que, né, você trouxe essa questão, né, da confiança, eu acho que é um ponto que a gente precisa realmente ressaltar, sabe? Porque muitas vezes, numa questão de abuso, por exemplo, igual no meu caso, né, que eu falo do abuso infantil, né, você está ali aprendendo a confiar e aí você, de repente, tem um rompimento dessa confiança, da confiança no ser humano, da confiança, da proteção da própria família, porque você não está, né, teoricamente, o ambiente que é protegido, você não está nesse campo do protegido, né, não existe essa proteção e você ainda é uma criança, né? Então, assim, você criar esse símbolo de confiança, de você confiar no você, que você nunca, às vezes, você nunca se permitiu a confiar em você, né? E aí você se confiar em você, confiar no outro, confiar na possibilidade de uma nova sociedade, confiar que é possível sonhar, que existe um outro sonho, que existe um outro caminho, né? E muitas vezes sem ter tido contato com nenhuma dessas realidades, né? Mas, isso querida é amiga, estamos chegando ao fim, né, da nossa tá na hora de live. acabar, E aí né? eu queria te Ah, convidar, primeiro queria agradecer a todo mundo que passou por aqui, né? Mas queria te convidar aí também para se despedir aí, fazer, né? E muita gratidão, né, por trazer toda essa experiência, toda essa bagagem e essa conversa, né, de que o abuso muitas vezes vem de antes, né? Vem de muito antes, né? Muito antes do que a gente imagina. sim. Ai, que pena que acabou. Então, Vamos fazer as meia é, hora que a gente pensou e vamos continuar. é verdade, né? Começar de novo. Oi, boa noite, pessoas. Gente, o brinco não tá querendo ficar na minha orelha. Já é a segunda vez que ele cai. Vou deixar, vou ficar sem. Então, me despedir, agradecer, sim, por esse convite. Te tenho num lugar muito amoroso.
Como a gente falou lá no início, a gente começou há muitos anos atrás lá no Utopia e a gente chegou onde a gente está hoje porque a gente foi corajosa lá, né? A gente teve coragem. E dizer que é possível sim a gente sair da reprodução, é possível sim a gente sair desses lugares de abuso, de autoabuso, de relações abusivas, de situações, de estruturas abusivas ao nosso redor. É possível, mas é necessário um processo de dizer sim para si mesmo, né? De dizer sim para uma possibilidade diferente. Acreditar que possibilidades diferentes existem. E só acreditar já é o primeiro passo, assim. Porque se eu acredito que outra coisa existe, essa outra coisa eu vou ter acesso a ela em algum momento. Então, da gente colocar isso em mente, assim, né? O que que tem para além disso? Eu gosto muito de trabalhar com perguntas. Perguntas que me expandem e me tiram daquele lugar que é o da reprodução. O lugar conhecido é qual? É o do abuso. O lugar conhecido é qual? É o da indignidade. É o de me sentir menos, é o de me sentir incapaz, é o de me sentir excluída, abandonada, né? Você fala dessa sua experiência que eu fiquei bem tocada, assim, né? De você, o lugar que era para ser o seu lugar seguro, o seu lugar de afeto, de acolhimento, era um lugar de violência. Era um lugar que te dava medo, era um lugar que te abusava. E aí, como que você cria formas de sair desse lugar e como que você reconhece que existe algo diferente disso, como que você reconhece a sensação da confiança, estando vivendo isso nesse espaço, vivendo isso nesse espaço que deveria ser o lugar de te acolher, né? Então, ressignificar isso e usar isso como o próprio trampolim para você chegar lá. Então, isso aconteceu aqui, a partir disso, o que eu posso fazer? Existe alguma coisa diferente para além disso? Essa é uma pergunta legal. O que existe para além disso? É possível outra? Não te ouvi. O que eu posso criar, né? Se eu não conheço, se não existe, o que eu posso criar para além disso? Exato. Se eu não conheço, o que eu posso criar? O que é que eu não conheço? Que consciência eu posso ser? Que contribuição eu posso ser para criar uma nova realidade? Uma vez eu atendi uma pessoa que ele vivia assim em um processo de muita violência. Ele saía de uma situação de violência e ia para outra, ia para outra, ia para outra. Em algum momento eu questionei, falei: "Você acredita que existe uma realidade diferente para você?" Ele falava: "Eu não vivo, eu sou sobrevivo. A vida é isso, nananã, desde pequena." Aí ele vinha e ficava naquele mesmo discurso da violência, né? Muito doído, e era legítima aquela dor. Eu sentia aquela dor. Eu falava: "Mas você acredita que existe outra possibilidade de vida para você?" Aí ele falou assim: "Eu não conheço." Eu falei: "Mas mesmo sem conhecer, você acredita que pode existir?" Aí ele tal, ficou meio puto, me xingou. Mas é essa pergunta que eu faço para todas as pessoas, sabe? Você acredita que é possível uma outra realidade para você? Essa pergunta, ela tira a pessoa do lugar e vai para um outro, porque se ela não acredita, fudeu, não vai ter. Mas se ela acredita, vai ter. Então, se ela não acredita, o que ela precisa fazer para ela acreditar? Né? Então, é isso que eu deixo assim de mensagem para esse final. Se questione sempre. É Eu isso. queria só colocar mais um ponto, assim, né? Quando a gente encontra com os amigos, a gente não fica querendo ir embora. Mas eu queria colocar Ah, mais um pois ponto, é. assim, que é assim, se você não acredita, é o ponto, assim, a gente está falando, né, da importância dessa responsabilidade, da gente assumir essa responsabilidade, né? Essa autorresponsabilidade. E no meio dessa autorresponsabilidade é da gente assumir a autorresponsabilidade de construir, de criar, mas também de acolher, sabe?
porque acho que a partir do momento, igual a gente trouxe aqui, né, que a gente está num processo de experimentação e que vai ter um monte de erro e que são diversas camadas, é fundamental também a gente ter esse espaço de acolhimento da gente mesmo. A responsabilidade pelo Acolhimento. acolhimento também é nossa, né, é de um autoacolhimento. Então, eu dei conta desse passinho, mas esse passinho ainda tem um monte de coisa errada que ainda falta para construir, ok, né? Acolha isso, né? E acolha, inclusive, a descrença, né? Se você não acredita, né, e está se sentindo realmente, como vou usar a palavra que a Mirinha usou, né, fudido porque você não acredita, né, acolha até que você está fudido, porque a partir desse acolhimento de que você está numa situação crítica, né, você começa a criar uma outra possibilidade, que é a possibilidade da confiança, do amor, inclusive do acolher com carinho, de criar o carinho, de criar essa confiança para você poder, inclusive, conseguir acreditar, né? É um processo de aceitação, né? Se esse acolhimento, né? Eu aceito aquela realidade e a partir dela eu me acolho em vulnerabilidade, em fragilidade, em tristeza, em força, em o que que é que eu estou sentindo naquele momento e eu me acolho e aí dali eu construo uma outra coisa, partindo dali. Porque se eu me nego, se eu nego, inclusive acreditar, isso não é produtivo, fica ali, né? Isso que você trouxe é bem importante. Acreditar, acolher, aceitar, confiar. É E isso, pessoal. E aí, com esse confiar, a gente vai acreditando em novas possibilidades, em um mundo possível, né? E agradeço a todo mundo que esteve aqui, a todo mundo que passou. Peço desculpas aí pelas falhas técnicas, coisas de tecnologia, né? E te acontece. agradeço, amiga, por esse estar nesse espaço construindo, né, coletivamente essa plataforma do cuidado. E aproveito para convidar todos vocês para conhecer um pouquinho mais dos produtos e dos serviços da Mirinha que estão lá na bio da plataforma, né? E a A conhecer Lulu. também o pessoal colocando aí a história do Utopia Ativa. Temos também um vídeo de contando um pouco dessa história. Convido você também a conhecer um pouquinho da jornada que a gente está pensando em construir junto e passar por junto e pensar junto e indagar junto essas possibilidades, e todos esses links estão lá acessíveis na Pio. E te convido também para conhecer o Lua Negra, né, e todos os trabalhos que a Mimi conduz aí nesses coletivos. Tá bom? Obrigado a todo mundo e até a próxima quarta-feira, que a gente vai estar trazendo uma outra perspectiva sobre esse tema do abuso. Convido também para assistir as lives Graças. que já tivemos com cada uma das pessoas maravilhosas que já passaram por aqui. Gratidão, amiga. Eu que Muito agradeço, obrigada. sim. Muito bom, viu? Vamos conversar mais. Vamos continuar a conversa no off. Um beijo.